Olá, caro internauta. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Português na Mente. Antes de mais nada, peço que se inscreva em nosso canal e acione o sino de notificações. Assim, você estará nos ajudando a divulgar o canal, além de ficar por dentro de cada atualização. Bem, nesta aula, vamos falar sobre concordância. Em regra geral, em termos de concordância, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito da oração. Mas existem muitas outras regras. Concordância verbal é um assunto que nós iremos desenvolver ao longo de várias aulas. Esta é apenas a parte 1. Bem, e para esta parte nós reservamos o seguinte assunto: sujeito único. É um caso aí, pertence aos casos particulares. 1. Quando o sujeito é representado por expressões partitivas. O que são expressões partitivas? Alguns exemplos: a maioria de, a minoria de, parte de, uma porção de, metade de, entre outras. Quando tivermos este tipo de situação, ou seja, quando a expressão partitiva acompanhar um nome, o verbo pode concordar com o partitivo, ou seja, com esta expressão, ou com o nome, ou seja, com o substantivo. Desta forma, pode ficar tanto no plural como no singular. Vejamos alguns exemplos. A maior parte dos pacientes não desenvolvem os sintomas no início da doença. Veja que o verbo está no plural e, portanto, está concordando com o substantivo pacientes. No próximo, a maior parte dos pacientes não desenvolve os sintomas no início da doença. Desta vez, o verbo está no singular e concorda com a expressão partitiva maior parte. Outro exemplo. Pesquisa mostra que metade dos brasileiros se protege da radiação solar. Veja que brasileiros é o substantivo e o verbo protege está no singular, concordando com metade dos, ou seja, com a expressão partitiva. No mesmo tipo de exemplo, pesquisa mostra que metade dos brasileiros se protegem da radiação solar. Brasileiros, o substantivo está no plural e o verbo está no plural também, concordando com o substantivo desta vez e não com a expressão partitiva. Ou seja, quando temos expressões partitivas mais sujeito, ou seja, mais um substantivo, desculpem, neste caso, sempre podemos fazer a concordância de duas formas. Ou concorda-se com a expressão partitiva, ou se concorda com o substantivo. Bom, em praticando e aprendendo, nós vamos desenvolver aqui a correção de algumas questões extraídas de livros didáticos, bem como também questões de concursos públicos passados. Então, vejamos. Assinale a alternativa que apresenta a única construção de concordância verbal correta. A maior parte dos animais dorme de forma intermitente. Os animais geralmente dormem de forma intermitente. Cada animal geralmente dormem de forma intermitente. Todos os animais dormem de forma intermitente. Bem, questão bem simples, fica muito claro que é a letra A, né? A maior parte dos animais dorme. Veja que dorme está concordando com a expressão partitiva a maior parte, ok? Próxima questão. Também assinale a alternativa que apresenta a única construção de concordância verbal correta. Algum atleta treinam mais que outros. Alguns atletas treinam mais que outros. A menor parte dos atletas treinam mais que os outros. Todo atleta treina mais que os outros. Bom, também uma questão bem simples, apenas aplicando o conceito, nós vamos constatar que a letra alternativa correta é a alternativa C. A menor parte dos atletas treinam. Veja que aqui optou-se pela concordância com
o substantivo atletas e não com a expressão partitiva menor parte dos. Bem, a concordância verbal também pode ser afetada por outros elementos da frase, como os pronomes relativos, advérbios de quantidade, expressões quantitativas, entre outros. Em síntese, a concordância verbal é um princípio gramatical fundamental para a correção gramatical das sentenças na língua portuguesa e em muitas outras línguas. Bem, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, seja no nosso canal do YouTube, seja em nossa página do Instagram. Até uma próxima.